E aí pessoal, maravilha? Vamos para mais um vídeo? Nesse nós iremos falar sobre um assunto que está gerando uma certa polêmica aqui no Paraná. Recentemente deu início aí a um processo licitatório para a renovação do contrato de concessão das rodovias federais aqui em nosso estado. Bom, isso tem gerado uma certa dúvida na população, alguns termos técnicos que muitas vezes são utilizados nessas conversas nos escapam muitas vezes ao nosso conhecimento, certo? Um exemplo deles é a tal da taxa de outorga, que tem muita gente aí que está em dúvida o que é essa taxa de outorga. Inclusive, o ministro Tarcísio Gomes, da Infraestrutura, estranhou a questão do governo paranaense Ratinho Júnior estar comemorando o fim das taxas de outorgas. É sobre isso que nós iremos conversar, certo? Bom, enquanto isso, por enquanto vai rodar a nossa vinheta ali, você faz aquela inscriçãozinha, tá? E nós já voltamos a conversar. Valeu! Para iniciarmos a nossa conversa, primeiro eu vou dar uma definição técnica do que seria essa taxa de outorga. É um valor obtido através de uma estruturação de metodologia própria e a eleição de matrizes econômicas adequadas para a apuração da justa retribuição representada pela utilização e exploração econômica dos bens e ativos públicos vinculados à prestação dos serviços. E então, esclareceu a dúvida ou ficou mais em dúvida? Eu acredito que não tenha ajudado muito, né? Bom, para quem está no dia a dia aí numa linguagem jurídica, tranquilo e fácil para compreender. Agora, para nós, uma população mais simples ali da base, é um tanto quanto complicado, certo? Então, é isso que nós iremos definir para você e explicar o porquê que de repente um está comemorando e o outro está estranhando, certo? Bom, eu vou tentar explicar isso de uma forma um tanto quanto popular. Diria até que um tanto quanto esdrúxula a minha explicação, mas dessa forma talvez você compreenda. Bom, tua esposa e vocês constituem uma empresa, vamos assim dizer, tá? E aí então vocês compram uma casa. Bom, a gente tem a primeira explicação de um dos termos que está ali, bens do ativo. Uma casa é um ativo para você e para sua esposa. O que é um ativo dentro da contabilidade? Ativo é o conjunto de bens e direitos que uma empresa constitui, o que pertence a ela, certo? Então, vocês têm essa casa, certo? E começam a trabalhar, e de repente vão lá e conseguem construir, no caso, um imóvel comercial, um barracão. Construir um barracão, mas você definiram que vocês querem locar esse barracão. E então, vocês vão criar uma taxa de aluguel. Taxa de aluguel. Essa taxa de aluguel, vocês vão fazer um levantamento em cima de um valor, vão ver um valor de mercado e vão aplicar a este imóvel e vão começar a receber mensalmente. Bom, a taxa de outorga é um valor estipulado a um bem ativo do governo federal, ou até mesmo governo estadual, municipal, enfim, mas aqui no caso nós estamos falando de um bem ativo do governo federal, que são nada mais, nada menos que as nossas rodovias federais que foram entregues em concessão há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, o governo Lerner assinou um contrato aí com o governo federal, aonde o governo do estado do Paraná passaria a administrar as rodovias federais. E então ele decidiu naquela época jogar essa concessão aí que, trazendo esse presente aos paranaenses, um dos pedágios mais caros que existe no Brasil. Compreender então mais ou menos o que é a taxa de outorga? A taxa de outorga, diferentemente do aluguel que é pago mensalmente, essa taxa seria paga logo no início do contrato, numa pancada só. Então agora a gente precisa compreender essa briga, não é briga, uma discussão, uma reunião ali entre o governo Ratinho Júnior e Tarcísio Gomes, ministro da Infraestrutura, e que um estranhou, o outro não está querendo receber essa taxa de outorga. Será que é bom para nós paranaenses? Será que não? Porque até a sociedade que está participando, aí, a sociedade paranaense que está participando das reuniões públicas, eles também são contra essa taxa de outorga no início do contrato. Vou explicar primeiro para vocês qual era a proposta inicial.
Bom, a proposta inicial era: paga-se uma taxa de outorga e apresenta-se a menor tarifa, ou seja, a empresa que participasse da licitação teria que pagar a taxa de outorga e ganharia aquela que apresentasse a menor tarifa. Com isso, os estudiosos estão dizendo que o nosso pedágio aqui iria reduzir em apenas de 15% a 17%. Esse foi o que os estudos aí apontaram. E além do que, no início, o Tarcísio Gomes, o que ele estava oferecendo para nós paranaenses? Que essa taxa de outorga ficaria metade com o Paraná e metade com a União. Seriam rateados. Muita discussão, e de repente, eu falei assim, não, tudo bem, pode ficar com todo o valor da taxa de outorga. Nós não temos esse valor, mas a princípio o governo federal queria aplicar no Paraná, em infraestrutura, o valor de 42 bilhões de reais, não nas rodovias, aplicação em infraestrutura, construção de escolas, construção de hospitais, enfim, serviços públicos para nós paranaenses. Aí você então deve estar perguntando, poxa, mas o Ratinho Júnior recusou isso? É estranho, né? Então, agora vamos compreender então o que é o entendimento do Ratinho Júnior e de toda a sociedade paranaense. Veja só, dessa forma como seria, como eu falei anteriormente, paga-se a taxa de outorga e ganha aquela concessionária que oferecer um desconto maior. Nos estudos aí, de 15% a 17% mais baixo ficaria o pedágio para a gente. Não iria reduzir muita coisa, certo? Bom, tirando essa taxa de outorga, a ideia é que o valor do desconto, no caso, seja maior. De repente nós possamos passar a ter aí um pedágio parecido com o de Santa Catarina. Mas como isso é possível? Pela lógica. Veja só, se você tem uma empresa e de repente você vai participar de uma licitação e você vai ter que pagar essa taxa de outorga para poder, se acaso você ganhar, você vai ter que pagar essa taxa de outorga, certo? Automaticamente, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor que foi pago e você vai diluir ele naquele serviço que você vai prestar. Ou seja, esse custo ele será repassado para nós, usuários das rodovias. Então, num primeiro momento, o Ratinho Júnior ele não quer isso. O que ele quer realmente é um pedágio mais baixo para o paranaense. No caso da infraestrutura, com a arrecadação do ICMS e outros impostos aí, ele vai tocando as infraestruturas. O importante neste momento agora é ter um pedágio mais baixo para o usuário paranaense, tanto para o motociclista, o motorista de carro e também, lógico, aí, os motoristas de caminhões, que pagam uma fortuna para poder viajar em nossas rodovias. Então, retirar a taxa de outorga é muito bom para nós paranaenses. Algo muito importante nesse processo todo aí é a sua participação nesse processo, certo? Nós começamos agora, recentemente, e daqui até novembro, nós teremos muitas audiências públicas. O que são as audiências públicas? Audiências públicas é uma reunião regional onde governo municipal, governo estadual e governo federal reúne a população para ouvir o que a população está querendo em relação a isso. Está vendo a importância da sociedade participar? Você, motociclista, que está aí pedindo a isenção da tarifa no pedágio, você, caminhoneiro, que tem aquele problema do rodado ali erguido, querendo pagar um pedágio menor também, a partir do momento que todas essas situações estejam firmados em contrato, vocês estão seguros por 30 e poucos anos aí, que me parece que esse novo contrato terá uns 30 anos aí de validação. Então, é muito importante a participação de vocês nesse processo licitatório, nesse processo, né, apresentando-se aí nas audiências públicas, levando a ideia de vocês, moradores de regiões próximas ao pedágio, que queiram isenção. De repente, vamos citar como exemplo aqui, Curitiba, Ponta Grossa, nós temos um pedágio no meio do caminho, então, de repente, o pessoal que trabalha nessa região ter uma isenção para poder transitar, né? Porque está indo de casa para o trabalho para casa, desde que devidamente comprovado, é lógico. Então, é muito importante a participação de todos nessas reuniões públicas. Tranquilo?
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido mais ou menos aí o que vem essa taxa, essa taxa de outorga, né? E o benefício que traz aí, de repente, dela não fazer parte no contrato aí de licitação que está chegando, certo? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, compartilhem com seus amigos, inscrevam-se no meu canal, deem essa força aí, que a gente está querendo sempre trazer notícias aí para vocês do nosso mundo motociclístico, dicas de viagem, enfim, inúmeras sugestões aí, tá certo, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus.